Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Um problema gravíssimo para Jesus, que é o seguinte: Jesus nos evangelhos ele é relatado como sendo um dos personagens mais famosos da antiguidade, um verdadeiro rockstar da Galileia. Ele era conhecido... Dizem até que Jesus tinha tipo meio que um concorrente, não tinha nessa época aí? Vou falar Apolônio de Tiana, os outros, Simão Barcoba, mas esses aí são posteriores. O Apolônio de Tiana também é uma figura mitológica, não, era né? outra pessoa, era um outro cara. Mas dizem que ele tinha, eu não lembro agora o nome, se alguém no chat puder lembrar, uma vez comentaram sobre isso aqui, que Jesus tinha, que parecia uma pessoa, assim, no caso de existir, né, uma pessoa que fazia ali meio que milagres também. As mesmas coisas que ele fazia. Simão Mago. Simão Mago. Mas é o aí. Então preste atenção no detalhe. Na literatura. Quando a gente fala de um personagem que era conhecido na Galileia, na Judéia, na Decápolis, na Samaria, até na Síria, Jesus, ele nos evangelhos, em tudo que é relatado sobre ele era cercado por multidões, ele não conseguia nem comer direito, de tanta gente que vinha saber dos milagres dele, de tudo isso. E tem uma coisa que é essencial que as pessoas entendam, é que se você tem, no início do primeiro século, um relato de que alguém ressuscitou os mortos, um relato de que alguém transformou água em vinho, meu irmão, pense aí num cara que transformou água em vinho. Meu irmão, imagina hoje um cara aí que está transformando água em cerveja. Esse cara ia ser famoso no mundo inteiro. O cara transformou água em vinho. Então, olha só, o cara ressuscita, cura leprosos, cura endemoniados, cura tudo. Mesmo que essas histórias fossem de fato ficções, o povo achava que era ficção ou que eram histórias reais. Por mais que tivesse alguém inventando, por mais que tivesse alguém criando essas historietas, a população iria acreditar naqueles relatos e esses relatos iriam se espalhar no primeiro século. Tá? Só que tem um problema gravíssimo. Você tem dezenas de historiadores, gregos, judeus, etc., que trabalharam os fenômenos, a fenomenologia daquele período, dia virar noite, terremoto, os milagres, religiões, filósofos, poetas, historiadores, todos estudaram muito bem por causa da importância daquele período, da Guerra de 70, tudo isso. Você vai ter Fílon de Alexandria, você vai ter Sêneca, aqui ó, você vai ter aqui nesse livro aqui mostra, ó, você vai ter o Hélio Aristides, Marco Cornélio Frotão, Máximo de Tiro, Ateneu, Júlio Flávio Filostrato, Diógenes, etc. Pessoas que estudaram, deveriam ter tudo para falar sobre esse personagem. Por mais que tudo isso fosse inventado, os relatos estariam circulando. E sabe o que os inimigos de Jesus falavam sobre ele nesse período? Não. Absolutamente nada. Ninguém pró, contra, indiferente, ninguém falou nada sobre esse personagem. Tudo que nós temos são adulterações, falsificações tardias cristãs em textos de autores. E uma das maiores provas de que Jesus nunca existiu está nessa obra aqui, ó, História dos Hebreus de Flávio Joséfo. Olha o tamanho, o calhamaço, são mais de 2.000 páginas. O cara fala de João Batista, o cara fala de Pilatos, o cara fala de Herodes. Ou seja, ele fala do contexto e do ambiente que Jesus vivia e não fala uma única palavra sobre esse personagem. Então a gente só pode concluir que essas histórias fantásticas, incríveis, que já estariam circulando no final do primeiro século, que quando essa obra foi escrita, não existia ou não era conhecida. Então, como que um cara que conviveu e estudou todo esse contexto não menciona Jesus? Aí vão falar assim, não, mas tem um testemunho flaviano. Testemunho flaviano é do 4º século com Eusébio de Cesareia.
não existia. Pais da igreja que trabalhavam com Joséfo nunca mencionaram esse tal testemunho flaviano. O grego é o mesmo de Eusébio. Quem pode explicar sobre o grego é o Scania. Eusébio citou Jesus? Eusébio não, perdão. Joséfo? Eusébio Testemunho interpolou. flaviano. Eusébio interpolou, né? Essa mensagem. Olha, é feio, meu amigo. Historiador utilizando. Você que é historiador, que está nos ouvindo, rapaz, tenha vergonha. Não faça isso não, rapaz. A câmera ali. Não faça isso, porque... Olha, é uma gafe linguística. Para quem conhece o testemunho flaviano e sabe da digital de Eusébio de Cesareia, é uma gafe muito grande, pô. Então você tem que recorrer à falácia mesmo. A falácia, você só vai acreditar nisso no dia que você fizer um livro, escrever um artigo, apresentar na melhor revista científica. Rapaz, discuta o assunto, meu amigo. Quer dizer que você não tem capacidade de discutir um assunto. Quer dizer, tem que usar mais um tipo de falácia do apelo à autoridade para se livrar desse tipo de reflexão. Nós temos ali palavras utilizadas nesse testemunho flaviano, que é utilizado pelos historiadores como se o historiador Joséfo tivesse falado de Jesus. Tudo que a gente queria, inclusive, é que ele tivesse falado, viu? Porque já que ele criou Jesus, então nada obsta que ele tivesse citado na sua obra alguma coisa. Quando a gente foi investigar o testemunho flaviano, a gente foi com esse pensamento. Eu fui com esse pensamento. Mas cheguei lá e vi um outro autor. Então você tem uma perícope, um texto ali, que é um texto linguisticamente, atestadamente interpolado. Fraudulentamente. Ou seja, não foi o Flávio Joséfo, o escritor, que escreveu aquele texto em que supostamente ele teria falado de um Jesus histórico. E pasme. Outra coisa, viu? Pasme. Sabe o que é que tem no testemunho flaviano? Nesse texto? Não. Tudo que a Bíblia diz. Ou seja, o Flávio Joséfo, um idiota, se ele escreveu isso aí, ele é um idiota. Porque ele não acrescentou absolutamente nada daquilo que está no Novo Testamento. Pra que eu quero esse texto? Não está vendo que quem escreveu esse texto é alguém que acredita no Novo Testamento, que está lendo o Novo Testamento? Ele não acrescenta absolutamente nada, não fala absolutamente nada além daquilo que já está posto. Ou seja, é mais do mesmo. Aí você vai ver ele utilizando palavras, ele utilizando, por exemplo, a palavra poietés. Olhe bem, nesse testemunho, que é fraudulento, tem a palavra poietés, paradoxon ergon poietés, que é uma terminologia, é uma intitulação de Jesus, é o fazedor de obras maravilhosas. Eu vou tentar explicar aqui rapidamente. Paradoxon ergon poietés. Joséfo estaria chamando Jesus de fazedor de obras maravilhosas. Aí ele usa poietés, que é fazedor. Aí quando você vai ler toda a obra de Joséfo usa essa palavra 10 vezes. Certo? 10 vezes. Aí tem 9 vezes e uma nesse testemunho flaviano. Nas outras 9, a palavra poietés significa poeta. Somente no testemunho flaviano a palavra poetés significa fazedor. Pera aí, meu amigo, quer mentir pra mentiroso, rapaz? E com conversa fiada, é você que é um historiador, que é um doutor, usando o testemunho flaviano, dizendo que Flávio Joséfo... E outra, Flávio Joséfo não tem legitimidade para provar. Ele poderia falar de uma comunidade que existia que acreditava em Jesus.